eu não tenho mais nem o que comentar. Eu não tenho mais nem o que dizer. O Senhor chegou e falou para Moisés e disse: eu estarei com você. Pronto. Eu já posso pegar e ir. Se nessa missão, nessa empreitada, se nessa luta que você está passando, Deus diz: eu estarei com você, acabou-se, irmão. Você vai vencer. Não tem mais como. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Butler e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso plano de leitura bíblico anual para a glória de Deus. Esse vídeo aqui corresponde ao nosso 16º dia. E como você bem sabe, no 16º dia, você tem que ler de Êxodo, capítulo de número 1, até o capítulo de número 3. Antes da gente comentar, eu já quero pedir a você que, por favor, se inscreva neste canal, por favor, compartilhe e curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo como está sendo a sua experiência lendo a Bíblia e tem uma galera lendo com você. Não somente aí na sua cidade, talvez sua família esteja alguém lendo com você. Eu estou lendo junto com a minha esposa, mas espero também que você saiba que tem muita gente lendo a Bíblia com você e aprendendo junto. Então é muito bom ter essa comunidade da fé compartilhando a palavra de Deus. Então, vamos ao comentário? Êxodo capítulo de número 1 me mostra que Deus usa até território inimigo para fazer o povo dele crescer. Êxodo capítulo 1, no verso de número 7, diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que toda a terra se encheu deles. Você tem noção do que é isso? Há uns capítulos atrás a gente viu que Deus trouxe 70 pessoas, está no vídeo anterior esse comentário. Ao todo de linhagem hebreia, linhagem judia, são aí entre os filhos de Israel 70 pessoas. E dessas 70 pessoas começam a se tornar os milhares, começam a se tornar os milhões. E esse povo começa a se multiplicar, começa a se multiplicar, começa a se multiplicar, a ponto de incomodar Faraó. Quando um faraó que não conhece o que José fez e não viu as obras de José, nem valorizou a sua história, a contribuição, como ele livrou o Egito da fome, ele começa a perseguir o povo por medo. O inimigo persegue a igreja porque ele tem medo do que a igreja é capaz de fazer. Ele tem medo. E muitas vezes essa perseguição, ela desperta na igreja algo que muitas vezes ela nem sabe. É interessante você saber que nós estamos começando a ler o livro de Êxodo e é algo que eu preciso falar para você. O livro de Êxodo é um dos livros mais simbólicos do Antigo Testamento. Ele tem simbolismos muito bons quando a gente aplica para a igreja. Entenda isso. No livro de Êxodo tem um simbolismo assim: Faraó é a figura do diabo. O Egito é a vida de pecado. Israel é a igreja, somos nós. Isso tudo de maneira simbólica, espiritual. Isso realmente aconteceu de fato em Êxodo 1, 2 e 3, mas a gente aplica espiritualmente como a gente. Quando a gente está sofrendo no mundo de pecado, a gente clama a Deus, dizendo: Deus, nós precisamos de uma resposta. E esse clamor sobe até o Senhor e Ele envia a resposta. Vamos lá. Êxodo capítulo número 1 fala dessa perseguição que se aflora e das parteiras que desobedeceram a Faraó. Faraó começa a decretar que os meninos deveriam ser mortos, mas Deus mesmo assim usa do seu povo para continuar crescendo, e por mais que o inimigo tente matar, o povo de Deus continua crescendo. Essa é a grande moral do capítulo número 1. No capítulo número 2 a gente vê o nascimento de Moisés. Aos irmãos que são alunos meus da Escola Teológica Pão da Vida, sabem que Moisés é uma figura de Jesus Cristo, é uma tipologia, é um tipo de Cristo. As semelhanças com a vida de Moisés e a de Jesus fazem com que a gente veja muita coisa que aconteceu com Jesus em Moisés. E aí a gente vê no nascimento de Moisés, na casa de Levi, Moisés nascendo, sendo preservado, Deus guardando ele, porque Deus tinha um grande projeto, um grande plano. A maneira como Moisés ele é preservado em sua infância, como ele cresce no Egito, é algo muito profético, sabe? É algo muito espiritual. Porque quando a gente para meditar, de onde é que cabe na compreensão humana que um filho estrangeiro
poderia ser criado pela princesa, filha de Faraó. Como é que pode? Dentro da casa do inimigo, o Senhor estava crescendo um projeto chamado Moisés. Deus usou o palácio de Faraó para fazer com que o libertador, que era Moisés, viesse a crescer, viesse a ser educado. Meu irmão, é muito assim, uau, essas coisas que Deus faz. Como assim, pastor Gabriel? Deus usa até mesmo o diabo em prol dos projetos dele. Entenda isso, até o diabo trabalha e coopera para que a obra de Deus seja realizada. Como assim? O Senhor providencia e protege Moisés. Faz com que Moisés cresça dentro do palácio daquele que queria matá-lo. E Moisés é guardado e protegido. Quando eu olho esses capítulos de Êxodo, eu vejo que Deus é tão poderoso que até em território inimigo, até em lugar onde o inimigo tem vez, até o lugar onde o inimigo tem liberdade para agir, Deus é capaz de fazer uma grande obra quando Ele quer fazer. Cara, isso é incrível. Pastor Gabriel, como eu interpreto isso para a minha vida? Como eu posso aplicar esse texto de maneira espiritual? Imagina Deus começando a gerar trabalhos e fazer o mover acontecer dentro de bocas de fumo, dentro de prostíbulos, dentro de bares, embaixo de pontes. Eu conheço quantos irmãos eu conheço que hoje são pastores tementes a Deus, que viviam em bocas de fumo, em prostíbulos, em bares. E hoje são homens e mulheres de Deus que viviam embaixo de pontes, que viviam dentro de presídios, não evangelizando, mas presos. E lá o Senhor estava gerando algo grande. Meu irmão, Deus é muito poderoso. Deus é muito poderoso. O propósito de Deus em mover tudo isso foi para que Israel crescesse no Egito. E no momento em que estivesse tão grande, a ponto de incomodar Faraó, está na hora de tirar esse povo daqui. O sofrimento começa a acontecer, Faraó coloca o povo como escravo e o povo começa a clamar a Deus. Esse clamor está em Êxodo capítulo 2, lá no verso de número 23, quando a gente vê assim, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Você tem um Deus que escuta o seu clamor, que vê o seu sofrimento. Um Deus que conhece o que você passa, mas que tem um propósito perfeito para todas as coisas. A história é bastante conhecida, você mesmo leu a Bíblia. Moisés, após tentar fazer com a própria mão dele, o Senhor vai agora e diz: Moisés, você não vai conseguir libertar o povo desse jeito. Como assim, pastor Gabriel? Moisés cresce, vê o sofrimento dos irmãos dele, mata um egípcio. Quando ele se vê que o assassinato se tornou público, ele foge para o deserto. No deserto de Midian, ele conhece o seu sogro Jetro, ele se casa e vai passar 40 anos da vida dele pastoreando as ovelhas do seu sogro. Só que no capítulo número 3, Deus fala com Moisés. Talvez se eu pudesse dar um título a essa mensagem devocional, seria: não pela sua mão, mas pela mão do Senhor. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não pela sua mão, mas pela mão do Senhor. Um título muito importante para a gente ver que Moisés um dia tentou libertar o povo com a mão dele, do jeito dele. Só que no capítulo número 3, Deus chegou e disse: Moisés, agora vai ser do meu jeito. Você tentou libertar matando um egípcio, com o seu poder e com a sua força. Mas agora eu quero libertar com o meu poder e com a minha força. Quando Deus se apresenta perante Moisés, ele diz no verso 7 do capítulo 3: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite, mana mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim,
E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Aí o verso 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Eu sou apaixonado pelo livro de Êxodo, porque eu vejo no livro de Êxodo Deus dizendo: a libertação acontece pela minha mão. Eu vejo no livro de Êxodo Deus tirando o povo. Quem levou o povo para o Egito? Deus. Mas quem trouxe de lá? Quem vai tirar de lá? Deus. Como ele vai fazer isso? Com mão forte, com poder, mostrando a ele, mostrando a todo o Egito, mostrando a Faraó que quem tem todo o poder é o Senhor e o Criador. Então, meu irmão, diante das possibilidades de servir a Deus, não olhe as suas impossibilidades e a sua incapacidade. A reação de Moisés foi: Senhor, eu não sou capaz. No verso de número 11 diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No verso 12, o Senhor chega e diz: eu estarei com você. Eu não tenho mais nem o que comentar. Eu não tenho mais nem o que dizer. O Senhor chegou e falou para Moisés e disse: eu estarei com você. Pronto. Eu já posso pegar e ir. Se nessa missão, nessa empreitada, se nessa luta que você está passando, Deus diz: eu estarei com você, acabou-se, irmão. Você vai vencer. Não tem mais como. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pega essa palavra, guarda no seu coração e nós nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Querido, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama e amanhã tem um pouquinho mais dessa reflexão da palavra de Deus na leitura bíblica. Beijão, fui!